tarde a todos e a todas que estão aqui conosco. E para as outras pessoas que vão assistir em outros horários, estamos dando início ao nosso ciclo de palestra com o tema Comunicação e Tecnologias da Informação no Movimento Felicilab, Construindo Narrativa para Inovação. Antes de iniciarmos a nossa palestra, vamos primeiro apresentar um pouco sobre o nosso projeto. Vou dar o início aqui do vídeo. Ele não tem áudio, no momento ele só está na questão da leitura mesmo, então fiquem tranquilos quanto a isso. E eu sou a Andreina, sou bacharela em biblioteconomia e atualmente eu sou assistente editorial aqui no NUTEDS. Um pouco sobre o nosso projeto, vocês puderam ler, e também uma breve apresentação sobre a equipe que está do NUTEDS, que está mais à frente quanto ao ciclo de palestra. Agora daremos início à nossa palestra, apresentando o senhor Edmilson Miranda, que é doutorando em Estudos Culturais pelo Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, em Portugal, formado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará e mestre em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da mesma instituição. Investigou o conceito de dispositivos associados ao processo artístico em sua instalação interativa. Trabalha com a criatividade no processo artístico e atualmente está pesquisando afrofuturismo e discursos descoloniais em história em quadrinhos brasileiros. Foi membro fundador do projeto Balbúcio de 2013 a 2011, que é um coletivo de artistas dedicado à pesquisa e desenvolvimento de projetos de arte contemporânea. Também trabalhou como professor associado do curso de Comunicação e Design da Unifanor. É membro do Laboratório de Pesquisa em Corpo, Comunicação e Arte, LICA, grupo vinculado ao Programa de Pós-Graduação de Artes da Universidade Federal do Ceará, no Brasil. É também investigador associado ao projeto de investigação Indústria de Cultura e Cultura de Massas, vinculado ao Departamento de Línguas e Cultura da Universidade de Aveiro. E também temos a nossa segunda palestrante, a Thaís Toscano, que atualmente ela é mestre em Administração e Controladoria pela UFC, possui MBA em Gestão de Pessoas pela Universidade Pitágoras Unipar e pós-graduação em Gestão Pública pela Faculdade Educacional da Lapa, FAEL. Também possui graduação em Bacharelado em Administração pela Faculdade Farias Brito, certificada pela Faculdade Getúlio Vargas. Possui experiência na área da gestão de projetos, planejamento estratégico e gestão de pessoa. Atualmente exerce a docência em diversas áreas de gestão e atua como gestora de projetos na área de inovação e tecnologia. Depois de apresentar essa breve experiência de vocês, deixo a palavra agora com vocês.
Agradeço imenso a Andrena e especialmente aos responsáveis aqui pelo convite na organização do NUTEDS e desse ciclo aí de webconferência. Agradeço a oportunidade em nome aqui do nosso grupo de trabalho, do Movimento Felicilab, que se organiza junto com o Mutirão também. Eu acho que na hora de mandar meu currículo, eu deveria talvez ter dado mais destaque a essa experiência, que foi a experiência junto à Escola de Saúde Pública do Ceará, dentro do Felicilab, enquanto éramos um laboratório inserido dentro da escola, e atualmente nos tornamos um movimento que continua em movimento, e a minha experiência lá dentro foi junto ao núcleo de narrativas, ao time de narrativas, junto com Clarice Castro e Érica Pinho, e junto com toda essa gente maravilhosa do trabalho do laboratório de inovação, que era o Felicilab dentro da Escola de Saúde Pública. Não estamos mais vinculados à escola, continuamos nesse percurso de movimento, de coreografias que a gente desenvolve aí, principalmente junto à gestão pública, e atualmente eu tenho a felicidade de trabalhar com essa maravilhosa que é a Thaís aí, que teve essa experiência junto da escola também, e agradeço a oportunidade de estar aqui junto com ela, agradecendo mais uma vez aí ao NUTEDS e elogiando a iniciativa dessas webconferências. Queria começar dizendo também que eu me sinto muito especial de estar começando aqui, porque essa apresentação é esse vídeo que vocês mostraram. Eu fiquei na dúvida se eu estava aqui dentro de um dos filmes do Star Wars, que tem aquelas letrinhas subindo no início, ou se eu estava num daqueles filmes antigos que a gente vê os créditos enquanto vão aparecendo, então eu estou me sentindo cinematográfico. Obrigado por isso também. Para começar... Essa foi justamente a intenção, foi ideia da doutora Sheila. Ela, olha, faz a aberturinha do Star Wars, tá? Então, os créditos são completos da doutora Sheila, a ideia dela. Muito obrigado, então, doutora Sheila. Obrigado ao NUTEDS na sua pessoa também, junto com a Andrena aí, e eu entendi a referência e agradeço a oportunidade, então. Estou me sentindo aqui, eu não sei se eu sou o Luke Skywalker ou a Princesa Leia. Estou na dúvida aqui, a Thaís pode me ajudar a decidir. Bom, para começar, eu queria que a gente já mostrasse aí os nossos primeiros slides, pode ser? Pode sim, Ed. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, certo? Gostaria também de agradecer, dizer que é um prazer estarmos aqui. Agradecer a doutora Sheila, a doutora Neire e a todos, né, que nos receberam aí muito bem, gratos pelo convite, tá? E ótimo, como sempre, né, compartilhar mais um dia aí junto desse astro aí da comunicação, Edmilson Miranda. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, então eu fiquei responsável por mostrar aqui essa primeira parte, e aí em seguida eu vou passar a bola para a Thaís. O tema que a gente veio tratar com vocês é Comunicação e Tecnologias da Informação no Movimento Felicilab, construindo narrativas para a inovação. Então, a gente já começa, pode passar aí, Thaís, por favor, com o que eu estava a contar para vocês aqui sobre o Movimento Felicilab. Quem nós somos, né? Tem outras pessoas muito mais aptas para falar sobre essa origem, mas eu consigo fazer um breve resumo, dizendo para vocês que a gente surge como uma demanda relacionada diretamente ali à tentativa de colocar a inovação, de buscar inovação, com a ajuda do professor Marcelo Alcântara, quando ele estava à frente ali da Escola de Saúde Pública do Ceará, da gestão representada por ele, com a iniciativa de trazer para dentro da escola o nosso guru, o nosso guia, o nosso líder espiritual, o Iraporã, e junto com ele vieram também Clarice Castro e Ranielder, grande professor Ranielder, os três juntos com uma equipe linda e maravilhosa, junto do Vitor, lá da própria Escola de Saúde Pública, começaram a desenvolver soluções tecnológicas dentro da Escola de Saúde Pública
para as diversas demandas e problemas identificados e que foram triplicados e se tornaram ainda bem mais complexos a partir do que todos nós conhecemos como a pandemia mundial de Covid-19. Então, isso acelerou os processos que já vinham sendo planejados para o Felicilab na época, e o laboratório, então, se transformou em algo que acolheu parte da missão ali da saúde no Ceará na época, que era trazer a felicidade para as pessoas usuárias do sistema de saúde público. E essa busca por trazer a felicidade para essas pessoas, por ter atendido as suas demandas que garantam uma vida digna e feliz, a gente, assumindo isso, se coloca então como um laboratório chamado de, autoproclamado de Felicilab. Por isso o nome que vem diretamente de uma missão que foi gerada para a saúde pública no Ceará nesse período e, se eu não me engano, ainda está lá, a missão ainda é essa. Só que aí a gente acaba se desenvolvendo a partir dessa primeira experiência. Estivemos por pelo menos 3 anos desenvolvendo esse trabalho dentro da escola, até o momento em que a gente se desliga da escola e segue como um movimento, agora atuando em outras frentes que vão além da saúde propriamente dita, né? E além de atuar na saúde, a gente ainda atualmente está em contato com o Ministério da Saúde, mas desenvolvemos trabalhos também para a área da cultura, sempre lidando com a gestão pública, serviço público. E junto do movimento Felicilab, trabalham também o Mutirão, que é uma iniciativa organizada para atender diversas demandas da gestão pública, e tudo isso acaba sendo elaborado em torno de vários elementos que eu vou mostrar aqui para vocês, que giram a partir da iniciativa de estabelecer pilares fundamentais para governança, transparência e trabalho colaborativo. A gente pode passar, Thaís, agora. Não vou me empolgar, não paro mais de falar. Bom, uma frase que orienta a gente aqui é: as pessoas sabem o que querem, mas também querem o que não sabem. Na experiência do Felicilab, aconteceu que a ideia do design, principalmente trabalhado pelo Ranielder, professor Ranielder, junto com Paula Moreira também, que se juntou à equipe, e um pouco depois com Jorge Godoy, uma equipe responsável por trazer a ideia do design informacional, das ferramentas do design para o trabalho com a governança. Então, o design aqui não é encarado somente sobre o ponto de vista do design gráfico, da organização e programação visual, mas também do design informacional, da capacidade de planejar e projetar elementos a partir da identificação de problemas e da elaboração colaborativa de prováveis soluções e do planejamento de como implementar essas soluções. Então, com essa visão de design, de organização, de identificação, de estabelecimento dos itens a serem trabalhados dentro de uma organização, a gente implementa uma metodologia muito própria, mas a gente vai falar um pouco sobre ela. Só que ela se fundamenta na ideia de que as pessoas muitas vezes chegam com um problema, elas sabem o que querem. Volta aí, Thaís, foi mal. As pessoas chegam com um problema, elas sabem o que querem, mas muitas vezes elas, por estarem envolvidas diretamente nesses problemas, ou no cotidiano, no dia a dia dos problemas que surgem no trabalho numa instituição pública, elas muitas vezes não estão atentas àquilo que elas também precisam, mas não têm a noção, mas também não sabem. Então, as pessoas sabem o que querem, mas também querem o que não sabem. Agora a gente pode passar, Thaís. Obrigado. O Laboratório de Inovação e sua história na saúde, então, o Felicilab, se baseia no seguinte: trazemos a felicidade no nome porque tudo que criamos só faz sentido se trouxer boas emoções e impactos positivos. Alegria, praticidade e inspiração para viver o universo da saúde, de maneira mais eficiente, autônoma, participativa e transparente. Vocês vão ver que esses elementos aí, eficiência, autonomia, participação e transparência, são as bases e os pilares do trabalho que a gente exerce e de tudo que a gente aprendeu nesse início junto da escola e no desenvolvimento disso junto de outras áreas que vão além da saúde.
Pode passar, Thaís. Então, o que a gente faz especificamente, né? Falei, e talvez vocês precisem focar em determinados aspectos aqui. Primeiro, design centrado na experiência das pessoas. Eu falei que o trabalho com o design ajudou a gente a focar na identificação dos problemas. Mas esses problemas só são identificados a partir do modo como as pessoas experimentam. Então, na área da saúde propriamente, eu acho que isso é o que vai interessar mais para a conferência aqui hoje, é a ideia de que existem usuários, existem os usuários finais, os pacientes, as pessoas que precisam do serviço que a saúde pública fornece, e é um entendimento de que as soluções e a elaboração do modo como a gente vai implementar essas soluções deve começar pela observação atenta e pela comunicação direta com esses usuários. Acolher a experiência desses usuários, se colocar no lugar deles, identificá-los, saberem quem são e como eles usam esse serviço de saúde e, a partir disso, desenvolver esse planejamento de soluções. Em seguida, prospecção e desenvolvimento dessas soluções. É entender onde é que estão as experiências e tecnologias de ponta que se aproximam ou que talvez já tenham sido pensadas na área. E a partir dessas experiências, imaginar como elas podem se adaptar para a realidade que a gente vive local, para a experiência local, para o setor específico que a gente quer ajudar. No caso, a gente trabalhava inicialmente com a Escola de Saúde Pública, hoje em dia a gente está trabalhando em áreas mais próximas do Ministério, a nível federativo, e também em áreas do nível da cultura e da tecnologia em outros elementos também. E quando eu falo de tecnologia aqui, é não necessariamente a tecnologia no desenvolvimento de softwares ou de aplicativos, mas muitas vezes tecnologia no desenvolvimento de planejamento de solução para um serviço cotidiano. Aí a gente vai para esse terceiro ponto, que é a gestão de produtos e projetos. A nossa equipe se baseia no desenvolvimento de equipes que atuam com tecnologia e equipes que atuam também em trabalho síncrono e assíncrono, muitas vezes com pessoas que estão em diferentes cidades e até mesmo diferentes países. Então isso tudo se organiza graças a pessoas espetaculares e super competentes, que nem a Thaís, que são capazes de não só desenvolver projetos, mas também gerenciar esses projetos e os produtos que estão associados a esses projetos, a partir de um serviço que elabora experiência de relações humanas, experiência administrativa e experiência também de gestão propriamente dita. Aí a gente chega no nosso quarto item, que é o da pesquisa e análise de dados. Então, além de uma equipe responsável pelos produtos que são desenvolvidos dentro do laboratório, além de uma equipe responsável pelos projetos, além de uma equipe específica trabalhando com o design, outra equipe trabalhando com o desenvolvimento propriamente dito, desenvolvimento de aplicações, desenvolvimento de tecnologia, programação. Nós temos uma equipe de narrativas que se conecta e que alimenta e que trabalha na pesquisa conjunta com todas essas equipes. E a análise desse dado é sempre feita também em cerimônias, como a gente chama, né, que são reuniões em vários tempos diferentes, muitas vezes diárias, semanais, para tentar resolver cada um dos aspectos que estão relacionados ao trabalho em todas essas áreas que a gente atua. Então é mais ou menos por aí. Foi simples, né? Foi fácil. Podemos seguir. O movimento Felicilab vem sendo experimentado e desenvolvido com as seguintes abordagens, né? Como é que a gente consegue fazer tudo isso? A partir inicialmente de uma chamada tríade da inovação pública. A gente se baseia no tripé do design, tecnologias e narrativas. Falei que eu sou membro do time de narrativas, né? A gente entende, então, que para o planejamento, soluções. Agora a gente falando de saúde aqui, a Thaís aí se colocando como uma usuária do serviço de saúde, na verdade. Saúde, Thaís. Então, eu falei aqui que a gente trabalha com design, com as tecnologias que atendem às soluções que precisam ser criadas para determinados problemas, e tudo isso é alimentado por linhas narrativas. Que história a gente quer contar? Mas não história no sentido de algo que a gente inventa de maneira desconectada da realidade, não. Para que a gente consiga ser percebido, para que a gente consiga ser entendido. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre exemplos,
Mas essa tríade da inovação se aproveita justamente da experiência que a gente teve com a necessidade surgida diante da pandemia, de como a pandemia se colocou, né? Um exemplo, talvez, seria a necessidade de um site que fosse permanentemente atualizado com as notícias o mais rapidamente possível e com as descobertas científicas sendo feitas e que fosse confiável, que trouxesse informações confiáveis. A Thaís vai entrar em detalhes sobre isso, mas a gente teve desenvolvido em tempo recorde um site que trazia informações confiáveis sobre a Covid, que era implementado baseado justamente na experiência dos profissionais dentro da escola e na relação deles com outros pesquisadores da área da saúde. Isso tudo era analisado, avaliado por esses profissionais, passado para as equipes de projetos, desenvolvimento de produtos, passado pelas narrativas para que fosse traduzido numa linguagem que tivesse o acesso facilitado, que fosse mais legível para quem não é especificamente um profissional da saúde, e isso era implementado no site em tempo recorde, de maneira o mais ágil possível. Então, essa agilidade só era possível porque todas essas equipes trabalhavam em conjunto. E tudo isso acabava acontecendo baseado num modelo de governança colaborativa, que é um modelo que não é novidade, mas que ele se baseia principalmente na ideia de transparência, horizontalidade e transversalidade. O que isso significa? Na prática, todos os projetos que a gente desenvolve eram publicados num site atualmente chamado GitHub. A gente também teve experiência com outras tecnologias, mas no GitHub nós temos um acesso, qualquer pessoa pode entrar no GitHub, git.hub, e procurar pelo Felicilab e vai ter acesso a todas as informações, todos os programas, pode ter acesso às linhas de código desses programas, pode replicar essas linhas de código, pode editar essas linhas de código e pode também ter acesso a todos os projetos que foram feitos, o que a gente conseguiu fazer, o que a gente não conseguiu, as conversas que a gente tinha durante o processo de implementação dessas soluções. Tudo isso é acessível, tudo isso é transparente. Então, as pessoas sempre tiveram acesso, esse acesso público a tudo que foi feito com o dinheiro também público, com os recursos públicos, sempre esteve acessível por meio desse modelo de governança baseado na transparência. Horizontalidade por quê? Porque eu mesmo sendo membro do time de narrativas, tinha a capacidade, a possibilidade de trabalhar em conjunto direto com os coordenadores, tanto do laboratório quanto da Escola de Saúde Pública. Menos da escola, eu diria, mas principalmente dentro do laboratório, esse modelo de horizontalidade em que as lideranças estavam o tempo todo ouvindo e atentas às necessidades básicas também daqueles profissionais que estavam na linha de frente da produção dessas soluções, né? E transversalidade, no sentido de que essas equipes atuavam tanto dentro da equipe propriamente dita, quanto em outras equipes fazendo parcerias, não só no trabalho com reuniões, mas também no trabalho cotidiano, no desenvolvimento de insights, brainstorms, enfim. A gente tentava ajudar, mesmo sendo especificamente da área de narrativas, dentro da equipe de design, e a equipe de design também trabalhava junto com a gente, e a equipe de tecnologias, e assim sucessivamente. Pode passar, Thaís. Esse movimento, então, também vem seguindo as perspectivas e abordagens de, como eu estava falando antes, do design sistêmico. Aí aqui a gente começa a falar sobre o método que a gente criou, o método que a gente inventou. Esse design sistêmico se baseia nos pilares da terapia institucional, do banco de problemas e da gestão de produtos. Isso que a gente escolheu chamar de terapia institucional funciona como o seguinte. Imagina que dentro da escola, inicialmente, foi onde a gente tentou implementar isso. Nós nos reunimos com os diferentes setores que estavam organizados ali no funcionamento da escola e a gente buscava entender como é que funcionava o planejamento estratégico daquele setor. Só que o que a gente queria fazer não era um novo planejamento estratégico, mas orientar e entender os problemas que aquele planejamento estava gerando. Será que o que havia sido planejado havia sido implementado no tempo certo, do jeito certo, ou do jeito que se esperava? A partir dessa observação, ouvindo cada pessoa dos setores
sendo os líderes principais ou as pessoas que estavam nos níveis mais diretamente envolvidos com os usuários, a gente ouvia a experiência deles e construía, a partir dessa escuta, o entendimento de quais seriam os problemas e a identificação desses problemas que estavam nos gargalos, muitas vezes, que aconteciam no processo de desenvolvimento das soluções. Então não era simplesmente propor um novo planejamento estratégico, mas entender que o design ajudava a perceber que muitas vezes um planejamento não se apoia apenas na experiência antecipada, mas principalmente na constante escuta do trabalho cotidiano das pessoas que atuam na implementação das soluções que são planejadas. Então, essa terapia funcionava em escutar os funcionários envolvidos nas mais diferentes equipes e torná-los horizontais, ouvir essas opiniões e torná-las tão importantes quanto as opiniões dos seus líderes. A partir dessa terapia institucional, da instituição, a gente alimentava o que chamamos de banco de problemas. Então a gente ouvia essas pessoas, entendia quais eram os problemas. A gente precisa atender a uma série de usuários ali do sistema público de saúde, mas eles não sabem como é que eles podem fazer a marcação de uma consulta, por exemplo. Pensando aqui num exemplo aleatório. E a partir dessa marcação, como é que ele faz isso? Para onde ele vai? O que ele acha? O que está atrapalhando ele a achar essa informação? Como é que ele chega nessa informação? A escuta durante o processo de terapia institucional permitia que a gente identificasse quais eram esses problemas e a gente ia alimentando um banco desses problemas a partir dessa escuta, validando essa escuta, perguntando para as pessoas, isso é um problema mesmo? Não, então por que não é um problema? Então qual é o problema? A partir disso a gente ia orientando esse processo de gestão, sempre focado na ideia do design de serviços, de um projeto orientado a partir da experiência do usuário para entender qual é o problema e como ele pode gerar uma solução. E com isso, depois da terapia do banco de problemas, nesse design sistêmico, a gente chega à gestão de produtos, que seria o desenvolvimento orientado ao design de experiência. E aí a gente realimenta o ciclo para uma avaliação do processo e para uma retomada do início, um processo que nunca se esgota, um processo que se retroalimenta. Nisso, a gente chega no desenvolvimento distribuído, que aí é a prática da tecnologia, com os códigos e planos abertos, como eu falei da transparência, gestão orientada por histórias, como eu falei a respeito do time de narrativas, e as sprints integradas, que são as jornadas de trabalho que funcionam com equipes que estão sempre em contato. Pode seguir, Thaís. Então, como é que funciona esse método na prática? Primeiro, frasezinha aqui para a gente respirar, que eu morri de falar, aí eu dou um tempo para vocês pensarem, que estão acompanhando agora, espero que o editor não corte essa parte, porque eu vou beber uma água. Essa parte é importante, editor, para as pessoas poderem pensar. Eu morri de falar aqui, então agora elas precisam absorver um pouco de tudo que eu falei, talvez alguns chegarem à conclusão de que não entenderam nada, mas agora a gente para, respira e pensa. Albert Einstein uma vez disse: nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Pode seguir, Thaís. Nós amamos problemas. É isso. Então, diante de tudo isso que eu apresentei para vocês, de como é que o movimento Felicilab se originou ali na escola e como é que ele funciona, a gente chegou à seguinte conclusão. Num trabalho que é orientado pelo design, o problema é fundamental. Por quê? O design trabalha com o desenvolvimento de soluções, mas uma solução só pode ser criada, o próprio processo criativo só existe se você tem um problema, se existe um problema a ser solucionado. E eu acho que isso chega a ser evidente para todos nós, né? Por que nós amamos problemas? Porque problemas são matérias-primas para o desenvolvimento de soluções que tragam felicidade para a vida das pessoas. A resolução de problemas com base nas necessidades da sociedade está no centro da própria evolução do design, que atua justamente alinhando essa direção para todos os processos criativos. Pensando nisso e aplicando todos aqueles conceitos que eu acabei de falar aqui, a gente desenvolveu as oficinas de design de serviços, que se baseiam nessa ideia de terapia institucional. Foi uma metodologia desenvolvida pelo nosso laboratório, pelo Felicilab, que foi aplicada inicialmente lá em 2021,
junto à Secretaria Executiva de Política de Saúde, lá no Ceará. E ela foi utilizada na realização de 5 oficinas de elaboração de políticas públicas. Então aqui nós chegamos a um exemplo. Como é que a gente desenvolve essa tal dessa terapia institucional e como é que a gente põe em prática essa oficina de design de serviço? No caso, em 2021, a gente elaborou 5 oficinas em que todos os funcionários da Secretaria Executiva de Política de Saúde e seus líderes, todos ali de forma horizontal, participaram, falaram sobre os seus problemas de maneira o mais sincera possível, disseram o que atrapalha, o que não atrapalha, o que funciona, o que não funciona no seu cotidiano de trabalho, de serviço, e a partir dessa escuta na terapia institucional, foi desenvolvida a construção de um banco de problemas que alimentou a construção de um novo planejamento que colaborou com a elaboração de novas políticas públicas. Em 2022, essa metodologia foi aplicada também em toda a escola de saúde pública, com oficinas que chegaram a mapear e também, mais do que isso, priorizar 106 problemas institucionais. Então, retomando, a gente ouve os funcionários, eles dizem quais são os problemas, a partir disso é elaborado um banco de problemas, e esses bancos são localizados por setor, onde é que eles estão, como eles atuam, o que eles atrapalham, e o que é prioritário, o que precisa ser resolvido primeiro para que os próximos problemas sejam atacados. Isso gerou, então, um banco de histórias de usuários a serem desenvolvidos e implementados. Isso tudo, gente, está disponível para vocês no link memoria.felicilab.org.br/oficina design de serviço. Nesse processo, a gente acabou por atingir mais de 350 pessoas, a gente acabou de participar diretamente na implementação e na construção de 5 políticas públicas que foram elaboradas e que geraram em torno de 106 problemas identificados com as oficinas de design de serviços aplicadas pelo Felicilab. Pode seguir, Thaís. Olha aí, olha o drama, pronto. E o que são essas oficinas? São oportunidades de integração de pessoas de diferentes setores para, por meio de um processo colaborativo baseado no Design Thinking, conhecer os seus principais desafios, priorizar com a validação de todo mundo estava lá presente, não apenas os líderes diziam o que era importante, mas todas as pessoas que participam, que fazem o trabalho, e reconhecer as principais soluções possíveis para os problemas encontrados. Então, já que a gente está falando aqui com gente da área da saúde, é imaginar que é ouvir o paciente, ouvir os enfermeiros e enfermeiras, ouvir os médicos e as médicas, ouvir os funcionários que trabalham na limpeza, todos os setores que estão diretamente no trabalho, no cotidiano, no dia a dia, que sofrem as dores e os orgulhos e a dignidade que é trabalhar com a saúde, todas essas pessoas são ouvidas e pensam, o que vai melhorar aqui o nosso trabalho? Se está bom, o que pode melhorar? Se não está bom, qual é o problema? Se os problemas são esses, o que faz esses problemas acontecerem? É fazer que todo mundo olhe junto, de maneira horizontal, e pensar de onde vêm esses problemas, como eles podem ser resolvidos e o que tem que ser resolvido primeiro para depois a gente passar para os próximos e atingir ali o melhor resultado para o usuário final. Esse é o pensamento de design que é aplicado diretamente na gestão pública. Pode passar, Thaís. Tô gostando porque o slide vai devagarinho, para dar tempo da gente respirar um pouco, né? O que são as sistematizações? A gente relaciona o que a gente acha na oficina, os problemas identificados, e não só os problemas, mas o discurso, o jeito como essas pessoas colocam esses problemas e elas dizem, olha, isso aqui podia ser muito melhor se a gente não tivesse que refazer determinado trajeto. Isso poderia ser muito melhor se a gente não tivesse que passar por tantas aprovações. Isso poderia ser muito melhor se esse setor fizesse o trabalho antes desse. Documentos que são envolvidos no processo e diretrizes norteadoras do planejamento estratégico que já existe nas instituições. Por meio dos conceitos de design, a gente evidencia e cria aproximação de significado e tenta identificar, por exemplo, o que está repetido. Quantas vezes uma determinada autorização de serviço, por quantos setores ela precisa passar antes de ser autorizada, por exemplo? Será que isso é o jeito mais eficiente de desenvolver o trabalho? Será que é isso que está fazendo as coisas demorarem? O que faz demorar? Por que faz demorar? Identificar esses problemas
ir na raiz dos problemas, é o que a gente tenta fazer com esse processo alimentado pelo pensamento do design. Pode passar, Thaís. Bom, e aí, quais são os resultados? Primeiro, é isso aí, Thaís, eu já tinha dito, memoriafelicilab.org.br, para vocês verem os bancos de problemas maravilhosamente desenhados, organizados, com um trabalho árduo feito pelas nossas equipes junto do laboratório do Felicilab, do time de narrativas, do design, dos projetos, enfim. Eu vou ter que ficar falando todos os times ao mesmo tempo, então vou dizer assim, Felicilab. Isso tudo gerou a construção de objetos práticos, né? E daqui a pouco vocês vão poder parar de me ouvir falar aqui tanto e começar a ouvir a Thaís também. Mas aí quais são esses primeiros itens aqui que eu quero mostrar para vocês? O primeiro item do portfólio aqui. A gente tem o ID Saúde, que foi uma solução implementada de identidade digital. Como é que funciona isso? O Felicilab, então, criou uma série de soluções digitais baseadas na ideia de inovação, especificamente para a escola de saúde pública. Se é uma escola, eu trabalho com educação na saúde. Quais eram os objetivos dessas soluções? Apoiar e também qualificar a atualização constante e a manutenção dos sistemas que funcionavam ali na ESP. Isso funcionava trabalhando na integração do serviço. Essas soluções ampliam os espaços de relacionamento entre os profissionais e os gestores, né? Uma dessas primeiras soluções foi o ID Saúde. O que era isso? A gente pensou o que seria um sistema público de identificação dos profissionais de saúde. Ele foi desenvolvido para apoiar um processo de transformação digital na saúde do Ceará. O ID Saúde, então, fazia com que as pessoas pudessem acessar, com um login único, todas as ferramentas digitais feitas pela Escola de Saúde do Ceará. Na prática, então, você entrava no ID Saúde, fazia o seu cadastro, fazia a sua ficha lá com as suas informações, e você tinha um centro digital com tudo que era desenvolvido pela escola, onde você podia acompanhar e receber notificações dos produtos que eram desenvolvidos pela escola. Então, ao fazer isso, você também alimentava esse sistema, e isso por si ia também acabar funcionando junto com o próximo produto que eu quero falar para vocês, que é o Mapa da Saúde. E esse é fantástico, esse é baseado numa experiência que também foi desenvolvida junto do projeto Mutirão, com quem a gente trabalha até hoje, e essa experiência dos mapas culturais foi implementada também para a saúde. Como é que funciona? Localizar todos os profissionais envolvidos na área, no caso a área da saúde, e construir um mapa que diz quem é o profissional, onde ele atua, com o que ele atua, o que permite que esses profissionais se comuniquem e permite também que pesquisadores, olhando para isso, possam construir análises de como está funcionando a saúde em um determinado lugar. No caso, esse mapa da saúde foi implementado inicialmente no Ceará, mas com vistas a ser ampliado. Depois a Thaís me diz aí se foi ampliado, se ainda vai ser, como é que está agora. Mas a ideia é que esses profissionais estivessem presentes dentro do mapa e esse mapeamento fosse feito digitalmente. Então, olha que fantástico. Não só pesquisadores, mas também, e isso era o mais importante para a gente, gestores da área da saúde pública podiam olhar, a partir desse mapeamento, onde estão os profissionais, onde tem mais, onde tem menos, onde tem defasagem de profissionais de saúde, quais são esses profissionais, de que áreas eles atuam, e podia fazer uma espécie de termômetro, de medir como é que a saúde está funcionando dentro, no caso aí, da região do Ceará. Esse processo, então, funcionava diretamente ligado com a ideia de governança colaborativa que eu já falei para vocês. Uma governança colaborativa funcionando dentro do SUS. Então, o Mapa da Saúde desenvolve e implementa uma plataforma colaborativa, onde é possível encontrar e inserir informações sobre profissionais, tanto gestores quanto trabalhadores diretos, eventos, espaços públicos e privados que atuem com saúde, além de indicadores e inscrições em diferentes oportunidades na área da saúde do Ceará. Porque o mapa também era um local para implementação e para divulgação de editais da área da saúde, onde esses profissionais podiam ter acesso. Pode passar, Thaís. E eu acho que é agora que
eu falo desses dois produtos e é a tua vez, né, Thaís? É isso? Isso, você pode seguir. Eu começo falando, eu vou detalhar os dois produtos principais, o mapa e o SUS. Pronto, perfeito. Então, seguindo aqui no nosso portfólio, nós temos também o QualiQuiz, que ele funcionava dentro desse processo das várias soluções desenvolvidas pelo laboratório dentro da Escola de Saúde Pública, que era uma avaliação de competência da força de trabalho do SUS no Ceará. Então, usando o QualiQuiz, a gente podia aplicar testes individuais que funcionavam online para ajudar profissionais e gestores a medir a competência desses profissionais necessários para suas áreas específicas. Então, o QualiQuiz ajudava gestores, principalmente, mas outros pesquisadores que tivessem interessados nessas informações, a ver como é que estava a competência e a capacidade dos funcionários a partir da interação com esse quiz, com essa série de perguntas e testes que eram colocados nessa aplicação, né? A gente tem também o SAGU, que é uma solução aberta de gestão unificada que automatizava os processos de gerenciamento das demandas de todos os alunos da escola de saúde. E essa era uma ferramenta desenvolvida especificamente para os trabalhos da escola, que ajudava eles a acompanhar as jornadas desde as inscrições no processo de seleção dentro da escola até a emissão de certificado. Um sistema que a gente vê na gestão de várias escolas, mas que foi desenvolvido de forma pública, com todos os seus dados aí transparentes, e implementado para a gestão da certificação e para o acompanhamento da jornada dos alunos dentro da Escola de Saúde Pública. Pode passar, Thaís. E aí, o que os profissionais de saúde precisavam saber para enfrentar a pandemia do coronavírus? Lembra que eu falei que o Felicilab começou um pouquinho antes, 2019, mas a pandemia já chegou e o que estava sendo planejado teve que rapidamente ser pensado e novas soluções foram implementadas. Então, uma das primeiras coisas que foi feita em tempo recorde foi o portal Coronavírus. Foi um portal especificamente feito de combate à pandemia. Ele funcionava como um portal de informações sobre as ações de enfrentamento à Covid-19, manejo clínico também de pacientes, protocolos estaduais, informações científicas, painéis de dados e mais um bocado de coisa. Ele propunha jornadas de experiência para os profissionais de saúde e pessoas cidadãs. Então as pessoas entravam lá, sabiam o que estava acontecendo e como ele aconteceu e foi desenvolvido dentro da escola, as pessoas tinham a segurança de saber que os profissionais da Escola de Saúde Pública do Ceará estavam acompanhando aquelas informações, que não eram fake news e que eram coisas que estavam sendo testadas e elaboradas e que por mais novidade que fossem, pelo menos tinham esse crivo, passavam por esse processo de qualificação das informações. E a gente teve também o manejo clínico do Covid-19, que foi feito para orientar as formas de acolher, diagnosticar e tratar pessoas na pandemia. Então, tudo aquilo que a gente já se acostumou a ver, que os jornais falaram tanto, tudo aquilo que estava sendo desenvolvido do manejo clínico para a Covid na época, foi em tempo recorde colhido e colocado de maneira específica dentro do site coronavírus.ceara.gov.br/manejo, para orientar os profissionais de saúde o mais rapidamente possível. Então, eles tinham essa informação feita como orientação da Escola de Saúde Pública para os profissionais da área. Pode passar, Thaís. Eu acabei não falando... Isso fazia parte do processo da Força-Tarefa Anti-Corona, que foi desenvolvido no período inicial da pandemia. Então, vocês já devem ter ouvido aqui, se acompanhar a webconferência, quando o Dr. Marcelo Alcântara, grande Marcelo, a única coisa de ruim que ele tem é que torce Fortaleza, né? Mas o Marcelo falou para vocês aqui sobre o capacete de respiração assistida ELMO, uma tecnologia de sucesso desenvolvida por vários parceiros, mas alavancada e direcionada pela Escola de Saúde Pública. Então foi uma aliança que viabilizou efetivamente que vidas fossem salvas durante o período mais crítico da pandemia. E o que era o ELMO? O capacete de respiração assistida genuinamente cearense, que também gerou royalties para a Escola de Saúde Pública, além de informações e treinamento para os profissionais. Isso você já deve ter ouvido com o Marcelo, né? A Thaís vai falar mais propriamente sobre o ISUS, o super app do profissional de saúde. E aí nós também tivemos o ResCovid, a plataforma de coleta, sistematização e disponibilização de dados para pesquisa de pacientes. Então funcionava basicamente como um sistema do registro dos pacientes que ajudava na contagem e no acompanhamento
de como é que estava evoluindo a pandemia no estado do Ceará, produzido somente pela ESP em 2021. Desculpa. 4 artigos foram produzidos pela ESP somente em 2021 a partir desses dados, além dessas informações terem sido usadas para treinamento de um modelo de inteligência artificial. E também nós tivemos a central de ventiladores, recuperação e distribuição de ventiladores para a rede pública durante a pandemia. Os equipamentos foram consertados, inclusive com a fabricação de peças não mais produzidas no mercado. Todos esses elementos aqui, gente, o laboratório participou, alguns de maneira mais direta e outros de maneira indireta, principalmente nas soluções tecnológicas que eram necessárias para o desenvolvimento de cada uma desses itens que eu mostrei para vocês. E aí eu acho que, finalmente, vocês não vão mais ouvir o tagarela aqui e vão poder acompanhar a maravilhosa Thaís Toscano falando mais para vocês, especificamente sobre o produto do Mapa da Saúde e sobre o SUS também, né, Thaís? Exatamente. Dando continuidade aí, né, em tudo que o Ed apresentou, eu vou falar um pouquinho sobre 2 soluções, né, que foram muito importantes aí no período da pandemia. A primeira delas é o Mapa da Saúde, que é uma plataforma toda baseada em georreferenciamento, né? Por isso que tem esse nome de mapa, né? Que ele constrói aí, a partir do georreferenciamento, mapeamentos de espaços, ações da área da saúde. Se vocês conseguirem ver ali na barrinha superior, né? Ele vai ofertar os eventos, né, que estão acontecendo, os agentes, que são as pessoas cadastradas, sejam eles profissionais da área da saúde ou trabalhadores da área da saúde, né? E também vai ofertar as oportunidades aí na área da saúde. Essa plataforma, ela veio, né, derivada do Mapas Culturais, que era uma plataforma que já exercia esse papel mais voltado para a cultura, e por trabalharmos aí, como o Ed falou muito bem, com essa governança colaborativa, com esse processo transparente, com código aberto, né, foi possível nos aproveitarmos de uma maneira totalmente ilícita de uma plataforma, né, já feita aí para o governo na área da cultura, agora para a área da saúde, né, nesse momento da pandemia. E a estrutura, né, o Mapa da Saúde, né, ele é uma solução aberta de governança colaborativa desenvolvida pela Escola de Saúde Pública, né, através do Felicilab. E aí a gente utilizou de uma construção aí de mais de 20 anos de mapas culturais, né, e trouxe essa aplicação para a área da saúde. E isso pode ser ampliado para diversas áreas, como foi para a área de participação social, para os movimentos sociais, enfim. Tudo isso, né, feito, né, de forma aproveitada pelo governo. Isso aí é uma questão de economia, né, de eficiência governamental. Então, as funcionalidades, né, cadastro de profissionais, eventos e espaços relacionados à saúde, inscrição em eventos e outras oportunidades, né, mapeamento de locais e profissionais para georreferenciamento. Então, pelo Mapa da Saúde, você pode buscar aí, né, os locais de saúde que atendem diversas especialidades, enfim. E aí, assim, né, com base, né, se existirem investimentos grandes e proporcionais a isso, é uma plataforma que pode colocar até um monitoramento em tempo real de lotação de uma unidade de saúde, né? Então, para que você possa recorrer àquele hospital que esteja menos lotado. Isso foi feito de uma maneira até pontual durante a pandemia, né? Que você conseguia verificar ali, não no Mapa da Saúde, mas no Integra SUS, né? Qual que era a capacidade de lotação, quanto que o hospital estava com capacidade de leitos, onde que tinha espaço de UTI naquele momento, que não existia UTI, enfim, que quem não se olhava nem para plano de saúde, enfim, muita gente, os hospitais até privados não tinham locais, você tinha que recorrer a um hospital, né, às vezes em outro município, ser transferido, que tivesse, né, um local para atendimento, né? Então, o Mapa da Saúde pode comportar aí, até mediante investimento, né, até essa realidade aí mais em tempo real das unidades de saúde.
O público participante, né, do mapa da saúde é a população em geral, os gestores da saúde, o governo em todas as instâncias, né, seja municipal, estadual ou federal, os empreendedores, os pesquisadores, os profissionais da saúde, os profissionais de educação, né, principalmente a educação e saúde, os estudantes que queiram se capacitar, os legisladores e os profissionais da tecnologia de informação, né? Então, é uma plataforma também muito para o uso do governo, né, para saber o que está rolando, uma prefeitura que utilizar, né, de forma íntegra, digamos assim, abrangente, né, pode ofertar todas as suas capacitações em saúde em uma plataforma como essa. O prefeito, enfim, o gestor pode acompanhar quais estão acontecendo, o número de participantes. Uma vez, um município lançou até uma oportunidade de ensaio fotográfico com gestantes, né? Foi uma iniciativa das unidades de saúde com a assistência social do município, né? Então, para trazer pessoas que não tinham, né, usuários do serviço de saúde, que não tivessem condições de pagar um book gestante e tal, se sentir melhor naquele momento de saúde, né, naquela gestação que não é um momento fácil. Também é comprovado, né, que existe esse elo, né, dos pais desde a gravidez. Enfim, várias oportunidades que foram ofertadas aí, né, nesse tempo que nós estivemos no Felicilab junto à Escola de Saúde Pública. Diferenciais, né? Código aberto, né? Do mesmo jeito que o mapa da saúde pegou esse código, né, do mapa cultural, esse código pode ser utilizado, pode ser pegue por outro estado, né, que queira ofertar um mapa da saúde, ou como foi utilizado pelos movimentos sociais, porque, né, com a proposta de ser uma ferramenta colaborativa, o mapa da saúde conta com um código aberto, ou seja, com a possibilidade de melhorias por parte do público. Os desenvolvedores que desejam interagir com o mapa poderão acessar o seu repositório no GitHub, que nem o Ed já falou, né, para fazer parte de tudo isso. E é muito interessante porque, por exemplo, a saúde do estado do Ceará pode colaborar com estados, com a do Pará, por exemplo, né? Eu tenho um desenvolvedor aqui trabalhando e tenho um desenvolvedor lá trabalhando, né? Então, essas duas pessoas se conversam, né? E a potencialidade dessas duas pessoas é ampliada, uma vez que esse serviço pode ser dividido, né? E os dois podem trabalhar para ter muito mais entregas, né? Do que se trabalharem aí de maneira separada, sem potencializar esse serviço, né? Então, sem retrabalhos, né? A integração com o QNES, né? No mapa já estão disponíveis as unidades de saúde do QNES, porque aí nem todas as pessoas que tiverem ou não feito o cadastro dos seus estabelecimentos de saúde, uma vez que se cadastrarem no QNES por ser obrigatório, é possível, via mapa da saúde, fazer essa integração e esses estabelecimentos e essas pessoas migrarem já para o mapa da saúde. É uma ferramenta de gestão, né, porque é utilizado os dados para indicadores de saúde, né, com destaque para os relacionados ao provimento e qualificação da força de trabalho, da rede de saúde, dos serviços de saúde, voltado para o profissional de saúde e para o cidadão. Então, a API, né, do mapa da saúde é pública, né, e pode ser usado para o desenvolvimento de soluções na área da saúde, né, e em outras áreas também, né. E a segunda solução, que foi muito utilizada durante a pandemia, né, foi o ISUS, que é o super app, né, do trabalhador da saúde. Qual que é o contexto, né, que surgiu aí o ISUS, né? Tinha sido descoberto o SARS-CoV-2, coronavírus, a disseminação de informações era enorme, né? Era necessário ter formação e informação científica, né? Porque estava cheio de boatos e fake news. E precisava-se, né, a cada momento se atualizar, né? Se descobriam, ao momento que a doença ocorria, né? Se descobriam avanços, né? Melhores tratamentos, melhores protocolos. E, de fato, o que era seguro, o que não era. Então, o ISUS foi criado aí nesse papel, né? De trazer informação rápida, né? Porque por meio de uma notificação no seu celular, o médico que estava ali na linha de frente já sabia, poxa, o protocolo foi atualizado. E aí,
qual que é agora o tempo de afastamento que esse paciente vai ter que ter, qual que é o medicamento que está sendo mais utilizado. Então, por meio de uma notificaçãozinha no celular, ele tem esse aplicativo. Ele já ficava sabendo, né, em tempo real, que subiu, que a Secretaria de Saúde disponibilizou um novo protocolo, né? Então, o canal oficial do SUS, uma solução digital de relacionamento com os trabalhadores da saúde. Então, para os trabalhadores e para os gestores, né? Trabalhadores, porque para fomentar um relacionamento de confiança entre trabalhadores da saúde e gestores do SUS no Ceará, será a porta de entrada para os serviços de informação e de relacionamento com os trabalhadores de saúde, para proporcionar acesso a políticas públicas, gerenciando informações e monitorando resultados para apoio à tomada de decisão, para dimensionar e acompanhar a força de trabalho no SUS em tempo real, produzindo um reconhecimento, né, dos serviços de saúde pública com qualidade e segurança. E aí as funcionalidades principais, né? Cadastro dos trabalhadores, né? Aí o Ed falou no comecinho sobre o ID Saúde, que é a plataforma que você pode se conectar no mapa da saúde, no ISUS, né? Eu gosto de fazer a comparação com aquele cadastro do GovBR, né? Que hoje a gente já acessa várias coisas com o GovBR, né? Então, se a gente tiver aplicativos da saúde, a ideia é que toda a saúde no estado do Ceará e que seja até a nível federal, fosse realizado todo com base no mesmo login, não um login para o aplicativo de vacina, um login para você entrar no mapa da saúde, um outro para você acompanhar pelo SUS, não, que fosse uma coisa única, né? Hoje é cada dia mais trabalhado aí pelo governo, que sejam integrados aí as identidades, né, de login. Então, existiam as linhas de cuidado, né? A linha de cuidado mais acessada era a do manejo da Covid, né? Então, publicação e atualização de guias, protocolos e demais documentos de orientação para consulta rápida, incluindo o manejo clínico para Covid, com orientações para atendimentos a pessoas, né, pacientes infectados pelo SARS-CoV-2. E notificações, né? Alerta de eventos, atualização de protocolos e links de conteúdos direcionados aos trabalhadores da saúde. As notificações do SUS, né, integradas ao portal coronavírus, para que tudo isso, né, fosse aí em tempo mais real possível, né? As notificações são uma forma muito rápida da gente ter um aplicativo e saber, né, do que foi atualizado. Várias foram as tecnologias utilizadas, né, nesses aplicativos. Essa é a nossa galera, né, que esteve aí no Felicilab, na Escola de Saúde Pública, e hoje o Felicilab virou um movimento, né, não está mais em um local físico único, né, estamos fisicamente ali no Centec, mas estamos aí virtualmente, né, desenvolvendo trabalhos para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Cultura, enfim, em vários outros contextos, né, sempre ligados à inovação, né, à inovação e tecnologia. Estamos hoje, né, como o Ed já bem falou, dentro do mutirão, e o mutirão, né, começou ali desde 2010 como um mutirão de comunicação colaborativa, né, que tem a missão de promover a apropriação das tecnologias como uma forma de emancipação humana através da colaboração em rede e do livre acesso ao conhecimento para salvar o mundo, promovendo a felicidade de todos, né? Então, aí muito bem se une, né, o propósito do Felicilab ao propósito do mutirão. Então, desde 2012, né, foi transformado em instituição para seguir, né, um movimento de construção coletiva, e aí estivemos diretamente envolvidos na implementação de relevantes iniciativas da gestão pública no estado do Ceará, entre o Ceará Transparente, o Mapa Cultural, a Célula de Governança Digital, que foi a primeira do estado, né? Então aí estouramos nosso tempo aqui em 1 minuto, mas de forma resumida, né? Eu acho que é isso que o mutirão se propõe e o movimento Felicilab trazemos aí, né, de colaboração para inovação e tecnologia. Mas fala tão bem essa Thaís, né, rapaz? Meu Sonho Deus em chegar no nível do Edmilson Miranda. É isso, gente. Olha só, estamos ansiosos agora pelas questões, né?
Sim. Foi uma honra ouvir essa palestra, a fala de vocês. Realmente fizeram bastante movimentos, principalmente na pandemia. Não conhecia particularmente nenhum, mas eu conhecia o Elmo, porque, enfim, foi o que teve a maior notoriedade. Mas, assim, quando você pensa que tem todos esses projetos e a diferença que ele faz na sociedade, e, infelizmente, nem todo mundo chega a conhecer essas propostas de inovações, mas elas acabam alterando pequenos detalhes, fazendo com que a nossa vida fique mais fácil justamente por conta dessas inovações de pessoas como vocês. Então, assim, primeiramente, queria agradecer a presença de vocês e a disponibilidade também por essa apresentação. E tivemos 3 perguntas, 2 foram minhas, mas enfim. Inicialmente, eu já participei de projetos em questão de inovação. Então, assim, eu sei como é a dificuldade de você pôr em prática esses projetos. E a primeira pergunta, que também casa um pouco com a segunda, é: quais foram as principais dificuldades para iniciar esse projeto? E também vocês tiveram dificuldades para implementar o público que vocês estavam trabalhando, as pessoas para angariar, para a equipe, como foi desde de sair do mundo das ideias até chegar no vamos pôr em prática, porque no mundo das ideias tudo está perfeito, tudo está ótimo, mas aí na hora de pôr em prática você começa a sentir algumas dificuldades. Como foi isso no processo de vocês? Thaís, você quer começar? Pode ser. Acho que a gente pode complementar aqui, cada um dizer a sua perspectiva, né? Andreina, a gente não teve muito esse mundo das ideias, vamos dizer assim, né? Porque a gente surgiu ali na loucura da pandemia. Então, acho que o que mais atropelou foi a gente fazer enquanto estava acontecendo, né? Não ter tido tempo para fazer as soluções, às vezes, da melhor maneira possível, né? Então, a gente muitas vezes teve que trabalhar entregando e refazendo, né? E aí eu acho que quando a gente encontrou o estalo do design, do que tudo tem que acontecer pelo que o usuário precisa de fato, pelo que está sendo pedido pela sociedade, não por definições estratégicas de uma diretoria, de camadas mais elevadas, eu acho que a gente conseguiu trazer soluções muito mais eficazes. Essa é a minha perspectiva, Ed, a sua. Bom, é isso, com certeza, mas eu acho que eu posso trazer também a ideia de que a pergunta é quais os desafios na elaboração e criação, né, dos aplicativos, digamos assim. No trabalho com tecnologia, e eu falo do lugar de quem não é desenvolvedor, eu não sou desenvolvedor, não sou programador, a minha área é da comunicação, por isso no time de narrativas, mas estive ali trabalhando junto deles, e como eu falei, as equipes estavam sempre em contato. O que percebo é que o processo de elaboração e criação do aplicativo em si, com certeza é difícil, tem suas dificuldades, mas o que parece ser mais desafiador é o momento de colher as informações necessárias para o desenvolvimento, entender quais são as demandas, e eu acho que aí o design ajudou mais a gente, e principalmente priorizar. É como a Thaís estava dizendo, como essas soluções que a gente mostrou para vocês, a maioria foi desenvolvida ali como a gente gosta de falar no Ceará, né, no quente do que estava acontecendo ali da pandemia, essa pressa exigia que a gente trabalhasse com a metodologia que também é implementada no desenvolvimento de aplicativos, não só por nós. Houve uma oficina que a gente fez com uma empresa chamada ThoughtWorks, que é justamente para aprender as metodologias ágeis, e isso também vem do design, da área do design, e é entender que a gente entrega o que pode entregar e vai tentando melhorar e desenvolver a partir do uso. E isso era o que permitia que a gente entregasse com tanta agilidade essas ferramentas. E até hoje elas precisam ser atualizadas. É aquela ideia que a gente já conhece no senso comum, né? Da versão 1.0, 2.0.
Então, esse processo de implementação e criação da tecnologia em si, tecnologia digital, é um processo que tem as suas dificuldades, mas talvez os maiores desafios tenham sido justamente o caráter humano, a parte de entender quais são as demandas que muitas vezes quem estava demandando precisava voltar, e isso a gente também ajudava. Eu acho que esse é um grande diferencial do laboratório, é não apenas desenvolver a tecnologia, mas primeiro fazer com que quem demanda olhe para o seu próprio problema e perceba se é realmente aquela solução que ele acha que precisa é a solução a ser implementada. E esse talvez foi o maior desafio, entender os problemas e fazer com que as pessoas percebessem as falhas na própria comunicação e no próprio entendimento do que precisava ser feito. Acho que é isso. Tivemos aqui uma pergunta no chat da Ana Lúcia do Nascimento, mas meio que o Edmilson já respondeu um pouco da pergunta, e a pergunta dela foi a seguinte: quais foram os principais desafios encontrados por vocês nesse processo, na elaboração e criação desses aplicativos? Pois, eu respondi a pergunta. Eu comecei respondendo a pergunta, eu respondi essa segunda, né? Eu vi aqui no chat, já me empolguei e fui respondendo tudo. Mas, enfim, assim, eu acho que eu acho importante só frisar que o processo de design, por mais que a palavra possa parecer envolvida numa relação com a tecnologia ou numa relação com a questão gráfica, também tem isso, mas o design é, antes de tudo, como a gente tentou frisar aqui em vários momentos, a Thaís também fez isso, um trabalho centrado nas pessoas, e não as pessoas que tomam as decisões ou que criam as políticas públicas, mas as pessoas para quem as políticas públicas são feitas. Eu acho que esse olhar centrado nas pessoas, buscando a felicidade dessas pessoas no sentido, ao mesmo tempo, mais abstrato e mais objetivo possível, esse olhar é o que é a nossa tônica, o nosso norte, o nosso direcionamento. E eu acho que esse é o grande desafio, é entender que política pública e que tecnologia, por mais abstrato que pareça, por mais complicado que pareça, é sempre desenvolvido para resolver problemas das pessoas comuns, dos cidadãos, e problemas comuns, e problemas que a gente está acostumado a ver, e que tem sim solução, que muitas vezes precisa passar por fazer os gestores, principalmente quem faz as políticas, perceberem que tem um jeito mais prático, mais eficiente, e que o design ajuda a alcançar essas soluções. Não sei se a Thaís quer complementar alguma coisa. Não, eu acho que é exatamente isso hoje. Ali a gente se entende. Como não temos mais perguntas, vamos dar o encerramento dessa palestra. E, novamente, em nome de todo o núcleo, agradecemos a presença de vocês, né, quanto a essa temática, porque é uma temática bem interessante, bem fora da caixinha. Então, você não pensa tanto, não vê tantos programas de divulgação quanto a esses projetos. E é bastante interessante a gente conhecer o que o nosso Ceará está fazendo na área da inovação. Então, realmente queria agradecer a presença de vocês e obrigado pela oportunidade. Andréina, só se eu puder aqui fixar, queria que as pessoas procurassem, então, quem estiver assistindo, quem for assistir depois, você que está assistindo agora, nesse momento, memoria.felicilab.org.br, é a nossa história, vá atrás, se quiser saber mais sobre o mutirão, mapa da saúde, tudo isso está no ar, mas dê uma olhada, memoria.felicilab.org.br, se você botar Felicilab nas redes sociais, você vai achar na maioria delas. Eu acho importante que isso seja visto e que isso sirva de exemplo e que as pessoas conheçam mesmo, como você está dizendo, que isso seja divulgado. Se puderem, ajudem aí mais pessoas a conhecerem isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Andréina. Obrigada a todos pelo convite. Foi um prazer estar aqui.
Obrigado aí, obrigado a todos. Obrigado a Thaís por ter me chamado para participar, adorei. Obrigado, Andréina. Obrigado, pessoal aí no TEDS, doutora Sheila, não é isso? Obrigado ao fotógrafo também. Deu para ver que ele está realmente preocupado com o próprio trabalho, está levando a sério. E obrigado aí quem estiver na produção também, que eu não souber quem é. Enfim, obrigado a todos e até a próxima. Até. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.